Bem, estamos iniciando mais um programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. Uma alegria estar tendo o privilégio de apresentar cada programa desse. E eu falo com você que está nos assistindo aqui de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem, de Nova Lima, de Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das cidades que estão se juntando a essa distribuição via NET Claro, nosso agradecimento. E obviamente a você que tem acompanhado pelo YouTube, de qualquer lugar, nosso compromisso de estar entregando programas cada dia mais qualificados, mais inteligentes e que tragam, obviamente, conhecimentos para cada um que estiver assistindo. O Conexão Empresarial tem esse objetivo desde o momento que começou como evento em 2009. Ser realmente um palco de ideias, de conexões, de discussões. E hoje eu tenho a grata alegria de receber aqui uma das pessoas mais competentes na área que atua. Uma pessoa que se tornou referência inconteste no Brasil e no mundo. Somos o encontro da ideia com o mundo, do design com os negócios, das pessoas com o design. Com essa citação, apresentamos o nosso convidado de hoje, Gustavo Greco. Ele é o fundador e diretor de criação da Greco, empresa de design criada em Belo Horizonte e com atuação em São Paulo, que está no mercado há 17 anos e conta em seu portfólio com a produção de produtos de identidade, sinalização, embalagens e editorial. Em pouco espaço de tempo, a empresa se tornou uma das mais premiadas do Brasil. Ele também é professor do curso de pós-graduação em gestão de marcas do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas e da UniBH. Dentre as premiações, os Leões do Festival de Cannes, o mais consagrado festival publicitário do mundo. É um prazer recebê-lo aqui no Conexão Empresarial de hoje, meu caro Gustavo Greco. O prazer é todo meu. Alegria, eu sou seu fã crescente, acho que você tem uma caminhada no que você se dispôs a representar e atuar realmente muito bonita. Eu acho que a forma como você desenhou a sua atuação, a sua forma de apresentar as suas criações e a partir da sua equipe, da sua criatividade, realmente você conseguiu ter uma imagem muito qualificada e muito diferenciada na publicidade, no design, a partir de Belo Horizonte. É um orgulho muito grande ter uma referência como você saindo de Belo Horizonte. Então, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Eu sei que você já atende diversas marcas do nosso estado e do nosso país. Então, eu queria contar um pouquinho sobre a sua história e sobre a sua visão sobre marcas, sobre design, sobre a importância dessa área no desenvolvimento econômico de maneira geral. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, temos uma história aí já de longa data também, sempre um prazer conversar com você. Gustavo Greco, a ideia do Conexão é essa, ir apresentando boas referências, boas ideias, bons caminhos empresariais. Entendo que uma empresa, que uma iniciativa nasce muito a partir da forma como ela se apresenta. Antes de chegar nessa etapa, eu queria que você se apresentasse um pouco. De onde que você vem, você nasce onde, fala um pouquinho sobre a sua família, sobre seu pai, sobre sua mãe, você tem irmão, você não tem, como é que se deu a sua formação inicial? E aí eu falo ali dos primeiros 10 anos, 15 anos de idade, como é que foi o Gustavo Greco nesse processo? Bom, eu nasci em Belo Horizonte, acho que é muito importante você falar disso, porque minha família, obviamente, é fundamental na minha formação. Eu falo que eu tive privilégios que a grande maioria das pessoas no Brasil não tiveram, né? Então, minha mãe falava, a gente colocou a bola no seu pé, você só tem que chutar para o gol. Muito poucas pessoas nascem com essa oportunidade, né? A gente tem cada vez mais consciência disso. Então, a educação é uma coisa que sempre foi muito ressaltada na minha família. Eu tenho referências do meu avô que falava que aquilo que a gente tem na nossa cabeça é a única coisa que ninguém tira da gente. E de uma avó também, por parte de mãe, Helena Greco, que tem uma representatividade na questão dos direitos humanos, na relação com a sociedade, que me formou uma pessoa diferente nesse sentido, né? Com um olhar voltado sempre
para o coletivo, para entender que nós somos parte de um todo e de que, como ela falava, fundamental que a gente não perca a nossa capacidade de se indignar diante das atrocidades do mundo, né? Então, acho que você colocou bem ao falar que a família é importante principalmente na minha formação. Cresci aqui também, estudei no Loyola, depois fiz Direito, isso é uma coisa que sempre sou estranho, sou advogado, tenho OAB até hoje, falo que é meu seguro-desemprego, caso dê tudo errado. Eu fiz Direito e Publicidade ao mesmo tempo, eu acreditava que eu seria um advogado criminalista, minha especialização na faculdade foi Direito Penal, na minha época a OAB era separada por categorias de estudo, fiz a prova em Direito Penal. E logo que eu formei no Direito, eu comecei a fazer uns freelas de criação com a turma da Publicidade, que eu fiz os 2 cursos ao mesmo tempo. E você se formou? Acabei não me formando na Publicidade, porque eu tinha convicção que eu seria advogado. E acabei já, logo que eu formei no Direito, começando a fazer alguns freelas com a turma de Publicidade e nunca advoguei. Aí fiz uma pós-graduação em Gestão de Marcas, que é inclusive esse curso, mesmo curso que eu dou aula hoje, bem legal, o dia desse convite também foi bem especial, e só trabalhei com design desde então. Tive uma época que eu trabalhei com meu pai durante a faculdade, meu pai tinha posto de gasolina, trabalhei com ele lá na administração, o que para mim foi muito importante, principalmente no entendimento de condução de uma empresa, de equipes, de como lidar com um time. E trabalhei com design minha vida inteira, nunca advoguei. Você está com quantos anos? Eu tenho 47. 47. Quando que foi esse momento aí de definição? Quando é que você foi fazer o curso, identificou 2 sabores ali que você tinha aptidão, Direito e Design? Eu falo muito disso, né? Se aos 47 anos, muitas vezes a gente ainda tem dúvida de algumas coisas profissionais, imagina aos 18, né? Acho que aquela vocação... É raro também aquela pessoa que nasce sabendo que vai ser aquilo para sempre, né? Então, talvez por isso a minha dúvida e a vontade de fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Como é que foi a escolha? Naquele momento que você se formou e você falou que já começou a fazer os freelas. Mas como é que foi? Você deixou o Direito para trás? Eu fiz um teste vocacional ainda na escola, que obviamente me apontou para a área de humanas, isso eu não tinha dúvida nenhuma. E na época os cursos mais proeminentes eram Publicidade e Direito. Então, eu resolvi... prestar vestibular para os 2, passei nos 2 e cursei os 2 ao mesmo tempo. Eu tenho essa coisa um pouco da questões que eu estou, inclusive, trabalhando na análise, me ocupar além da conta. Vamos voltar um pouquinho para a gente entender algumas coisas que você falou ali logo na largada, que eu acho que é importante a gente cutucar ali um pouquinho para entender. Na hora que você fala da importância aí da sua família, você fala especificamente da sua avó, que ela teve um trabalho ali diferenciado que também te encantou. Quais foram essas ações que ela fez? Muita gente que está nos vendo certamente não sabe. O que essa parte fez que te tocou e que te move até hoje? Bom, minha avó foi uma das precursoras na luta pelos direitos humanos, né? Uma figura que ganhou, e tem uma história muito legal também que sempre me vem à cabeça, porque ela era casada com meu avô médico, mãe de 3 filhos. Que é um desses 3 filhos, sua mãe? Minha mãe é uma das 3 filhas. Uma dos 3 filhos. Perfeito. E ela, até os 60 anos de idade, ela fez faculdade, falava 4 idiomas, coisas que para a época... para a época que já não 60, era... 70 anos atrás. Que não era comum, né? Ela sempre foi uma mulher à frente do tempo. Mas... Até então, ela vivia, era dona de, que a gente pode chamar de dona de casa. Né? E aos 60 anos de idade, ao ir a um movimento político do qual minha tia estava presente, ela quis ir lá ver o que era aquilo que os filhos estavam tão envolvidos, ela pediu, a pessoa que estava conduzindo o movimento ofereceu o microfone para a plateia, ela pediu a vez e se descobriu política, aos 60 anos de idade. Isso é uma coisa também que me toca muito, porque a gente sempre fala, né, de um percurso muito linear, das escolhas feitas, igual você falou, né, aos 18 anos escolheu que você vai ser para sempre. Minha avó deixou claro para mim que não tem época certa de se começar nada, né? A carreira dela, mais importante da vida dela, começou aos 60 anos de idade. Então, quer dizer,
grande maioria das pessoas que está nos ouvindo agora, talvez ainda tenha uma virada profissional. Sim. E hoje isso é muito claro, né? E a partir dessa descoberta dela, naquela noite do microfone, teve vários desdobramentos? Vários desdobramentos. Ela foi a primeira vereadora, se não me engano, mulher. De Belo Horizonte? Tenho dúvida dessa informação, mas acredito que sim. E sempre à frente dessa questão do movimento pelos direitos humanos e todas as discussões, questões e polêmicas em torno disso. Olha né? que mulher. Aos 60 anos de idade, sem nunca ter tido nenhuma atuação política, em um momento que vai ali acompanhar uma das filhas. Isso. É provocada pelo destino, começa a falar e se torna uma vereadora da cidade de Belo Horizonte. Exatamente. Independente de ter sido a primeira ou não, mas há 60, 70 anos atrás, ela se torna uma vereadora mulher em Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa história da formação familiar, né, por mais que ela não tivesse o exercício da sua profissão, que ela era formada, né, também raro para mulheres da época, ela sempre foi muito estudiosa, igual eu falei, estudava línguas, era pianista. Então, essa questão da cultura, do conhecimento, era um pilar muito importante na minha família. Isso era muito cobrado da gente, inclusive, assim, que a gente tivesse conteúdo, né? Claríssimo. Então... Maravilha, eu acho que está dando para entender essas primeiras etapas, a influência familiar, a decisão ali entre direito e propaganda, na época, publicidade. E a partir daí você toma a decisão de seguir um rumo onde você foi convidado ali para fazer alguns freelas. Isso. E a partir daí, como é que você vai se formando e se tornando a pessoa que é hoje? Mas vamos devagarzinho. Eu tive uma primeira empresa, eu sempre fui empreendedor, assim, trabalhei num grande escritório de publicidade durante um ano, em Minas Gerais. Depois logo fiz meu primeiro escritório de design com duas sócias, a Mariana Ardi e a Nina Maia. A gente teve a Vitamina D, que era o nosso primeiro escritório de design. 22, 23 anos? Eu tinha, acho que tipo isso, devia ter uns 22, 23. Ok. E... Estou falando isso para a gente fazer um comparativo daqui a pouco. Daqui a pouco nós estamos 25 anos depois. 20, é mais ou menos? Exatamente isso, 25 anos depois. Perfeito. Ficamos juntos um tempo, elas foram morar fora, depois tive um outro escritório com outras sócias, a Paula e a Fabiana, e em 2005, quer dizer, 17 anos, né? Para trás, resolvi seguir meu caminho fundando a Greco. Então, a Greco já tem 17 anos, né? E com 4 pessoas, éramos eu e um time de 3 pessoas, e aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Então, eu acho que esse é um ponto também que eu gosto sempre de tocar nele, porque a gente não tem um evento especial nem extraordinário no nosso percurso, sabe? Não tem um grande patrocinador, um investimento, foi um processo de passo a passo, tijolo a tijolo, de pessoas que estiveram comigo e ainda estão até hoje, muitas delas, que acreditam no que eu acredito. Isso é uma frase que eu gosto muito de falar quando o assunto para mim é liderança de equipes. Eu acho que mais do que acreditar em mim, as pessoas têm que acreditar no que eu acredito. Um sonho comum, uma vontade comum de construir alguma coisa, que naquele lugar você encontra os elementos, ingredientes necessários para que aquilo floresça, que foi o que aconteceu, né? Então, desde 2005, a Greco existe, a gente foi crescendo naturalmente, processo normal, alugar uma sala pequena, aí o escritório cresce, a gente muda para uma sala maior, e eu não lembro a data exata, alguns anos depois a gente mudou para uma casa que é o lugar que a gente trabalha aqui em Belo Horizonte até hoje, uma casa da década de 50, que a gente revitalizou esse espaço inteiro, devolvendo para essa casa a história dessa casa, mobiliário, acabamento. É um projeto de design, porque o design fala muito disso, né? De devolver e revelar as histórias das coisas, objetos e pessoas e marcas. Então a gente fez esse processo com a casa e a gente está, desde então, nessa casa que é bem legal, feito pelo design e para o design, né? Então, antes de chegar na casa e antes de chegar no design propriamente dito, o que você acredita? Na hora que você fala que carrega, que traz pessoas que acreditam no que você acredita,
independente ao design propriamente dito, no que você Sim. acredita que faz a diferença eu tenho uma frase na sua pronta trajetória? para essa pergunta, Nós vamos que eu já nós vamos usei ela desmanchar algumas vezes. Eu não quero me mudar daqui, eu quero mudar o aqui. O movimento de exportação de talentos mineiros é histórico, né? Pessoas que vão para São Paulo, para fora, nada contra. Mas eu tomei uma decisão de que eu queria construir algo aqui. Acho que é fundamental que isso aconteça para que o nosso entorno também seja sempre desenvolvido, né? Eu tive, igual você citou no início da conversa, a oportunidade de levar o nome do nosso estado para o Brasil e o nome do Brasil para fora do Brasil. Então, o que eu queria, pensa bem, um escritório pequeno, em Belo Horizonte, fora do eixo Rio-São Paulo, sem os grandes clientes desses eixos lá no início, e a vontade de mostrar para o Brasil e para o mundo que isso era possível aqui também. Então, acho que a gente tinha isso, ainda tem isso todos os dias, mas alguns anos atrás ainda bem sem materialidade, e que a gente mostrou, falo em todas as minhas entrevistas, nada do que eu fiz é resultado de um processo solitário. Eu divido todos os meus créditos com o meu time, que a gente está junto há muitos anos, e juntos a gente construiu parte desse sonho, porque o sonho não pode acabar. Posso falar que eu já realizei. Claro que não, né? 47 anos ainda tem muita estrada para poder ocupar. Ok, e aí então, nesse processo de Greco, de construção de uma empresa em Belo Horizonte, conforme você está falando, permanecendo aqui, o que você encontrou de maior obstáculo para essa decisão funcionar? Eu mesmo. Foi? Acho que é uma boa resposta. Por quê? Não, eu acho que fiz análise hoje de manhã, talvez eu esteja tão filosofando. Não, acho que as grandes questões são sempre conosco, né? Porque é saber lidar com todos os seus problemas, defeitos que te embarreram aí no fluxo das coisas que são naturais e programadas para você, se é que isso existe, né? Depende da crença de cada um. Acho que é uma mistura do que todo o universo te prepara com a sua atuação nesse todo, né? Então, filosofia demais, né? Agora, mas acho que ficou claro. Mas tá bom. Como é que você vai se formando? Como é que você vai se tornando um profissional de excelência? Você foi observando outros, você foi conversando? Tem um ponto muito legal. Eu não me formei em design, né? Eu fiz publicidade, depois uma especialização em gestão de marcas, mas eu não me formei em design. E isso me dava lá no início uma síndrome do impostor, né? Tipo, eu não poderia estar aqui, e me fez buscar muito pela minha formação. Então, eu estudei muito, estudo até hoje, mas estudei muito design, para que eu pudesse ocupar esses lugares que estavam me sendo oferecidos, né? Sem me sentir uma fraude ali naqueles espaços. Então, acho que a minha formação passa muito por... Aí eu volto na resposta anterior. Não é, né? Mesmo se você não tivesse se formado... Não, claro, mas estou dizendo assim, para mim era importante eu saber falar tecnicamente da minha profissão, era importante eu conseguir citar autores nas discussões, que não fosse só pela minha habilidade naquela área, né? Eu queria ter uma formação técnica que hoje é consolidada. Sou professor em 2 cursos de pós-graduação, tenho um curso com meu nome. Então, assim, eu construí esse caminho para que eu tivesse segurança naquilo. E é verdade que intuição com razão. Durante muito tempo isso era uma coisa que me incomodava. O fato de eu não ter me formado em design. Agora, hoje, não mais. Mas era um incômodo que eu corria atrás disso. Então, quando eu falo que eu sou meu maior obstáculo, é nesse sentido, assim, eu me colocando à prova de uma série de coisas, com uma exigência talvez acima um pouco do necessário, né? Essa pressão que eu mesmo coloco em mim, mas que, de certa forma, aí quando eu vejo que dá certo, eu falo, poxa, será que se eu tivesse sido menos rigoroso comigo mesmo, isso tudo teria acontecido, né? Então, nessas etapas iniciais aí, há 17 anos que começou a Greco, e nos anos anteriores aí, nessas 2 experiências que você teve, Vitamina D e a outra? Designland. Nesses momentos aí, nesses 2 períodos, o que você traz de cada um deles que ficaram para trás?
não estou falando de Greco ainda não, de Sim. vitamina D e de design online. O que você traz que foi fundamental para a sua formação de hoje e que você reconhece essas passagens? Eu acho que eu trago E duas associações. dessas duas experiências, de uma época, foram muito relativamente curtas, né? Se a gente somar tudo aí, deve ter dado uns 5 anos as duas experiências, em uma época que eu era bem mais novo, né? E isso foi até legal a sua pergunta, porque eu trago isso dentro de mim, assim, essa como que eu vou usar um termo? Que a juventude te dá essa vontade de fazer diferente, essa vontade de correr riscos, eu não deixei isso morrer em mim. Isso é uma característica que eu trago de lá e que eu faço questão de alimentar e ser atento a que isso não passe. Assim, eu falo que eu gosto de sentir até hoje um frio na barriga quando eu entro numa reunião para apresentar um projeto, com medo do quão ousado a gente foi naquela solução e gosto de correr riscos. Acho que quando eu chego com uma ideia que isso vai ser facilmente aprovado, eu sinto que eu não cheguei no meu limite, assim. Então, isso eu trago, uma coisa até meio infantil, talvez. Até um caso engraçado que voltou na família, eu tenho 2 sobrinhos, e outro dia a gente estava na fazenda, e eles separando a mesa dos adultos e das crianças, e meu sobrinho mais novo olhou para mim e falou, não sei em qual mesa que eu vou te colocar. E eu achei aquilo o maior elogio que eu podia ter recebido na minha vida, porque é isso, eu acho que principalmente para quem trabalha, parece frase, mantenha a criança viva dentro, não é por isso, é porque eu acho que é a inconsequência que muitas vezes é até perigosa essa frase, porque parece que eu vou fazer projetos inconsequentes, não é definitivamente isso, mas essa coragem, essa falta de medo de correr riscos, coragem acho que é uma palavra que me define, assim, não sou medroso, tenho 1000 defeitos, mas não sou medroso. Essa sensação você carrega até agora? Muito. Desde os 17 até agora, talvez hoje com mais experiência e mais capacidade de enxergar possíveis problemas. E tem que tomar cuidado, porque você vai ganhando uma experiência e talvez você... vai perdendo medo mesmo. Não é só perdendo medo, você vai colocando uma série de questões muito racionais à frente do seu processo criativo, por tudo que você já passou, né? Então essa tentativa de não deixar essa intenção de experimentar, de testar o novo, de fazer o que não é código de categoria, de propor, né, numa linha de embalagens, por exemplo, que a gente pode seguir um caminho completamente diferente de tudo que já foi feito. É um risco? Funciona? Na maioria das vezes tem funcionado, né? Então, isso é uma maneira que eu penso o design, de não seguir tendências, não seguir rótulos, não seguir... a gente já teve uma experiência... Nós vamos falar daqui a pouco. Eu estou te escutando com muita atenção e... Está fazendo sentido. Total. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. A gente tem mais alguns minutos antes da gente encerrar esse bloco. E acredito que a gente vai encerrar ele da melhor maneira. Eu queria te escutar dentro de toda essa caminhada aí, dessas experiências que você foi acumulando, dessas iniciativas que você foi criando. Como é que os prêmios ajudam a transformação de uma carreira? Eu sei que eles ajudam. Muito. Ele te deixa mais caro, ele te deixa mais influente, ele te deixa mais responsável. Muito. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você está com 47 anos, começou lá aos 17, começou lá há 17 anos a Greco, mas começou cedo já na atuação como freela de comunicação, de propaganda, publicidade. A pergunta que eu te faço é, quando foi o primeiro prêmio que você ganhou? A partir daí, os outros. Mas aí eu queria focar também. Muita gente ganha prêmios. Você ganhou alguns dos prêmios mais importantes do mundo, que é os leões lá do Festival de Cannes. Uhum. Todo mundo quer esses prêmios. Então você não foi um cara que ganhou o prêmio ali da região de Minas Gerais. Uhum. Você foi para a principal iniciativa que tem de reconhecimento publicitário do mundo e ganhou lá leões, taças, algumas vezes. Então eu queria
que você colocasse para a gente o primeiro ganho, a representação desse e essa história do refinamento da sua atuação a partir dos prêmios como Cannes, por exemplo. Bom, hoje é uma estratégia nossa, investimento em prêmios, a maneira pela qual a gente se divulga, por um fato muito claro, assim, é uma maneira de eu colocar numa mesa de novos negócios certificados internacionais de que a Greco tem um trabalho de qualidade mundial. Não sou eu que estou dizendo, são esses prêmios, né? Os maiores, igual você disse. Ou seja, você trabalha com o objetivo de ter essas premiações para que elas sejam avalistas, facilitadoras e reconhecimentos da sua própria oferta de trabalho no mercado. Correto? Quase. E é um ponto legal. A gente não trabalha para ganhar prêmio. A gente trabalha buscando um nível de excelência, aí é a única parte da sua frase que eu mudaria, buscando um nível de excelência para que nossos projetos sejam passíveis de inscrição em prêmios, e aí tudo que você disse, tenha reconhecimento, aval, e a gente leve para a mesa certificados internacionais. Tá, é muito melhor do que eu ficar falando, olha como que esse projeto é bom, sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. Você já chega com o ISO 9002 lá na mão. Exato, esses prêmios, eles são internacionais, obviamente, alguns nacionais também muito importantes, que a gente sempre participa, e eles trazem um grupo de jurados composto por pessoas geralmente de 20 a 30 países. Os nomes mais importantes do design desses lugares se reúnem para avaliar milhares de projetos daquela edição e selecionar ali os melhores da categoria. Então, não tem argumento melhor, né? Não. Eu acho que não. E, óbvio, resultados, né? Qual foi o primeiro? Então, isso eu lembro com calor, clareza. Emoção. Lembro. A gente já havia participado da Bienal Brasileira de Design desde o início, desde o nosso primeiro escritório, que é um prêmio muito importante no Brasil. Depois a gente fala disso, que na última edição eu fui curador. Então, assim, tem uma história muito emocionante assim, nessa construção. Talvez o primeiro momento da gente, eu lembrando de eu comemorar poxa, ganhamos alguma coisa, foi logo no início com uma seleção de um projeto para a Bienal. Internacional, eu lembro exatamente onde eu estava. Em 2011, a gente havia mandado alguns projetos para uma importante publicação americana que chama How Magazine, e Print Magazine, que são duas. E a gente tinha mandado alguns projetos, e a gente foi selecionado com 4 projetos para uma premiação editorial, né, uma revista que sai os prêmios, e foi a primeira vez em 2011 quando eu recebi os e-mails, estava na casa da minha irmã, abri meu telefone e tinha e-mails falando que a gente estava com 4 projetos premiados naquela edição. 11 anos atrás. Isso era tão inesperado, não só para mim, que eu lembro que o texto de abertura, o editorial da revista, falava, surpreendentemente, 4 prêmios vêm de Belo Horizonte, Brasil. Assim, acho que eles nunca nem tinham escrito essa palavra na revista antes, né? E aquele foi um dia muito emblemático, assim, nessa questão de premiação. Isso nos deu coragem para, igual eu falei, coragem é o que não me falta, testar outras premiações mais relevantes. E a gente ganhou um leão em Cannes em 2012, com um projeto pequeno, de uma sinalização de uma clínica ortodôntica aqui de Belo Horizonte. E essa história também foi bem engraçada, porque na época eu era associado da AB Design, que é a maior associação de design do Brasil, e aí voltando àquela história de eu ser carreirista, né, que eu fui presidente depois até o final do ano passado, e a gente foi convidado pela AB Design. A AB Design tinha uma parceria com a Apex, que é a Agência de Exportação do Brasil, e eles estavam subsidiando inscrições dos associados da AB Design no Festival de Cannes, bancando a inscrição para quem era associado da AB Design. E aí a gente falou, tá pago, não custa tentar, né? A gente não tinha nem ideia do que aconteceria, porque todo mundo sabe da grandeza do festival, e a gente mandou esse projeto, que pra gente naquela época era o mais legal, que ele é realmente muito legal, até hoje pra mim, muito legal. Qual foi? É uma sinalização de uma clínica ortodôntica. A gente fez os pictogramas e os numerais com brackets e borrachas ampliados.
Isso é o que ganhou o Cannes. Ganhou o Cannes. Esse ano, a B-Design também estava patrocinando, subsidiando, né, patrocinando, em função da parceria com a Apex, a ida dos delegados brasileiros para Cannes, pagando a inscrição no festival, que é um outro custo, que é para você usar o crachá e ter acesso a... Cannes não é só prêmio, né, tem um conteúdo gigantesco durante uma semana, bem legal. E eu falei, quero o pacote completo, né, fui para o festival, conheci um monte de gente 2022? Legal. Não, 2012. 2012, você está contando lá ainda. Logo um Perfeito. ano depois dessa história da revista. E, para nossa surpresa, a gente ganhou 1 leão de bronze nesse ano, competindo com Audi, Red Bull, Secretaria de Cultura da França, eu lembro até dos outros que ganharam na mesma categoria que a gente. Uma surpresa surreal, e no ano seguinte eu fui convidado para o júri. 2013, acho que até hoje, se não me engano, desculpe se eu tiver falado errado, mas eu fui o único mineiro a ser convidado para o júri do Festival de Cannes em 60 e tantos anos de festival. Eu falo isso, e aí voltando naquela história de não quero me mudar daqui, quero mudar o aqui, até isso acontecer a chance era 0, concorda? Sim. Ninguém tinha ido. Isso abre uma possibilidade, já não é 0 mais, né? Então, esse papel de carregar essa bandeira do Estado, do do design brasileiro para fora, é algo que também me foi atribuído ao longo do tempo e que hoje eu tenho essa consciência. Hoje virou missão. Muito bom, doutor Gustavo Greco. Com alegria estar te recebendo aqui no nosso Conexão Empresarial. Eu vou pedir para você que está nos assistindo aí alguns poucos segundos. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta com Conexão Empresarial e Gustavo Greco.